Bom, então vamos dar início aqui à leitura dos prolegômenos para ontologia do ser social. Jorge Lukács, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Eu, Giovanni Alves e o professor Mateus de Castro, da Unesp de Assis, estamos fazendo a leitura, então, dos prolegômenos para ontologia do ser social, mas a partir de um certo ponto desta obra, que é a última que Lukács escreveu, né? Depois dele ter escrito para ontologia do ser social, ele viu a necessidade de escrever um texto sintético para tentar vamos dizer assim, aparar as arestas aí daquilo que ele tinha escrito, né? Quer dizer, para ontologia de ser social, então, esses prolegômenos, eles vêm depois do para ontologia de ser social. Isso pode parecer estranho, porque o título é prolegômenos, deveria ser uma, né, anterior, mas não, ele foi escrito depois e Lukács veio a falecer logo de imediato, né? Porque os prolegômenos nós podemos considerar como sendo os últimos escritos. E nós vamos começar a ler a partir da página 225 do livro, né? Porque nos interessa especificamente uma discussão sobre a categoria de estranhamento na ontologia do ser social de Lukács, né? Então, a gente vai começar a leitura e fazer os comentários. Vamos lá, né, Mateus? Vamos lá. Então, aqui na página 225 da edição aqui da Boitempo, ele começa da seguinte forma. A discussão efetiva desses temas vai muito além dos limites de uma introdução, necessariamente geral, pois pertence a uma análise concreta sistemática da constituição ontológica das atividades humanas, da praxis cotidiana até o nível máximo da ética. Mas, para poder divisar a importância social dessa mudança de função das categorias modais no ser social, devemos abordar, ao menos em seus contornos mais gerais, sua relação com o desenvolvimento da personalidade humana. Ainda que muito por alto. Já mencionamos, de forma alusiva, em momento anterior, a questão da personalidade, como resultado do desenvolvimento da sociabilidade, como concretização do ser no exemplar singular do gênero nessa fase. Lá, indicamos que tanto a ampliação qualitativa e quantitativa das atividades humanas, quanto o aumento de sua heterogeneidade, devido à divisão social do trabalho, tornam-se sempre mais necessário para o ser humano singular, que vive de forma cada vez mais social, no interesse de sua própria reprodução, que não apenas domine adequadamente as reações tão multifacetadas à realidade, mas que, além disso, produza uma determinada unidade de reações, que ordene suas atividades também subjetivamente. Denominamos a unidade interna, que aparece dessa maneira de diversas formas, nas mais diferentes pessoas, de fundamento ontológico daquilo que costumamos designar de
personalidade do ser humano. Nossas atuais considerações tornam mais concreta essa constatação. Essa afirmação apenas na medida em que se trata, primariamente, do que aqui chamamos de ampliação do âmbito de possibilidades no reagir dos homens à realidade. Pois, compreensivelmente, é quase impossível, do ponto de vista objetivo, que se possa estar preparado com formas de reação prontas e fixas para decisões alternativas futuras. Portanto, em princípio, não concretamente previsíveis. Tal ocorre, por exemplo, na burocratização, mas em grande número de casos conduz a decisões objetivamente falsas, falhas e nocivas. Uma preparação autêntica de vida, portanto, não é outra coisa senão a ampliação e o aprofundamento do próprio âmbito de possibilidade em tais tipos de reação. A multidimensionalidade, a elasticidade, a coerência diante dos fatos, a elaboração de princípios para modos de reagir de acordo com o gênero humano, etc., podem ser construídas apenas por essa via. Certamente não é por acaso que a personalidade dos homens é mais corretamente avaliada com base no modo como, previsível e também concretamente, reagirão a uma exigência complicada e inesperada. O desenvolvimento da personalidade pressupõe, assim, como uma base indispensável, a ampliação do âmbito de possibilidades que descrevemos acima. Pronto. Então, esse é o primeiro parágrafo, né? E, pelo visto aqui, Lukács está tentando amarrar aquilo que, de fato, parece ser o tema aí final, né? Que é a questão do desenvolvimento da personalidade, né? E você teria algum comentário sobre uma passagem específica desse parágrafo, Matheus? Eu estava lembrando aqui, Giovanni, do próprio começo, né, dessa parte aqui, onde ele vai falando do desenvolvimento ontogenético do sujeito, né? Quer dizer, como essa singularidade no começo da sua vida, ela é pouco preparada para a vida no nosso ambiente, né? No ambiente que ela encontra. Ela demora um tempo em que ela precisa ser amparada por outras singularidades, né? Por outros sujeitos, por outros indivíduos, para que ele possa adquirir condições de viver, né? De se reproduzir nesse mundo, né? De estar aqui, de ter a sua existência. Então, a aquisição da linguagem, o desenvolvimento da memória, enfim. Lukács está retomando toda essa discussão lá atrás, né? Ele vai, quer dizer, essa parte aqui que ele discute a questão do estranhamento, né? Está bem focado nesse desenvolvimento da personalidade, né? Isso aparece nesse capítulo desde o começo, quando ele vai discutir
Ele começa falando do método, como o método marxiano é importante para o desenvolvimento da compreensão do mundo, principalmente que permita a compreensão desse desenvolvimento do ser social, né, da sua ontologia, e por aí ele vai até ele chegar ali, rapidamente ele chega na personalidade e começa a falar desse desenvolvimento. E aqui ele retoma, né, essa questão, trazendo para a gente essa importância, né, porque ele consegue, acho que ele vem falando aí ao longo do tempo desse afastamento das barreiras naturais, ou seja, desenvolvimento do ser social efetivamente, e aqui está entrando de maneira bem delimitada, né, nessa questão da personalidade como uma possibilidade de estar no mundo, né, e de ter aí todos os instrumentos para ser, né, uma singularidade imersa nesse ambiente social, né, nesse mundo social onde vivemos como seres sociais, né? Então, aqui já com a aquisição da linguagem, da memória, enfim, né, mas como um ser que está inserido e que tem uma personalidade, um conjunto de possibilidades, né, que se criam, que não são antevisões dessas possibilidades, né? Não são premonições, mas são habilidades construídas ao longo da vida que permitem respostas, né? Sempre levando em consideração que o homem é um ser que dá respostas, mesmo sem conhecer todas as determinações prévias e mesmo sem conhecer aquilo que vem, o que vai desencadear os nexos causais que ele vai pôr em movimento, né? Todos os nexos que ele põe, apesar da sua intenção no teleológico. É isso. Acho que é retomar Exato. esse movimento aí. Interessante, você comentou, já, já situa aqui a preocupação de Lukács em estar buscando é, identificar os desafios postos aí pelo desenvolvimento das atividades, né, da prática cotidiana até a ética mais elevada, ele fala aqui, e também o desenvolvimento da personalidade a partir dessa ampliação qualitativa e quantitativa das atividades humanas, né? Quer dizer, e não apenas isso, o aumento da heterogeneidade, né, da divisão social do trabalho, né? Quer dizer, e de uma sociedade, né, que vive de forma cada vez mais social, né? Quer dizer, qual o impacto disso no desenvolvimento da personalidade do ser humano? Em vários momentos aqui ele fala, né, esse tema da personalidade humana é um tema fundamental na ontologia de ser social. Isso é interessante. Isso é interessante porque faz a ponte com aquilo que nós temos discutido, inclusive faz uma ponte aí com a questão da psicologia social, né, do campo que é a área aí da tua investigação. Isso é muito interessante porque isso diz respeito à questão da ética, né? Quer dizer, a ética, a necessidade da ética se coloca na medida em que você tem essa ação e fundamentação do próprio âmbito de possibilidades, né, em que se coloca as escolhas
né, as escolhas face às alternativas postas por conta da praxis cotidiana. Quer E dizer, tem, essa é a base, né? Essa é a é, base da preocupação lucasiana que ele já. Eu acho que nós entramos bem aqui, nós escolhemos uma entrada nos prolegômenos para ontologia social que já nos prepara para uma discussão mais adiante, né? Só um momento, deixa eu desligar aqui o. Pronto. Então, essa questão ela está posta aqui, né? Ele fala aqui na burocratização, ele fala em decisões objetivamente falsas, falhas e nocivas, né? É como se, por exemplo, as pessoas não estivessem preparadas para lidar, né, com decisões alternativas futuras, né, com esse desenvolvimento social, né? Quer dizer, eu pelo menos percebi assim, né, que você tem a, a questão que o Lukács está colocando é exatamente isso, né? Quer dizer, como é que você pode estar pensando é, uma sociedade em que esse desenvolvimento da personalidade ele, ele não se dá à altura desses desafios postos aqui pela multidimensionalidade, a elasticidade, a coerência diante dos fatos, né? e essa possibilidade ética, né, Giovanni, que ele coloca lá em cima, lá que você destacou bem, o máximo, o nível máximo da ética, né? É a ética mais Que, que, elevada. que diz do sujeito diante das suas escolhas no momento da sua ação, né? E que, como ele bem destaca aqui, quando ele vai falar da burocratização, ele está falando em cima disso, né, dessa ampliação das possibilidades de reagir à realidade, pois compreensivelmente, né, ele está falando, é necessário que isso aconteça, porque compreensivelmente é impossível do ponto de vista objetivo que se possa estar preparado com formas de reação prontas e fixas, né? Eu acho que ele está se referindo à burocratização como essas reações prontas e fixas, né? Que depois, de alguma forma, acabam até se voltando contra o sujeito no movimento de estranhamento, né? É, Não é? exatamente. Exatamente. Não é? Aquilo que Exatamente. Ele não falou aqui no estranhamento, mas você está colocando bem aí a questão, porque essa é a questão, né? e ele era um Ele, crítico da ah, burocratização stalinista, né? Ele era um crítico disso, né? sim, exatamente. Ele era o crítico da, da burocratização dos estados socialistas, né? Que ele, na época, eh, ele considerava que o maior dano na luta pelo socialismo foi o stalinismo, porque, pelo que eu entendo aqui, né, essa burocratização é exatamente isso que você falou aí, né? Quer dizer, é aquilo que conduz a decisões objetivamente falsas, falhas e nocivas. Quer dizer, aliás, a burocratização ela é incapaz de lidar com essas novas condições que são dadas pelo desenvolvimento da sociabilidade, né? Dessa realidade multifacetada, né? Que, de um certo modo, faz com que você tenha aquilo, né? Que eu utilizo o termo, eu chamo de subjetividades complexas, né? Quer dizer, você tem, na verdade, né, individualidades que
que para reagir de acordo com o gênero, elas têm que ir além dessas, né, da burocratização, né? Quer dizer, é como se fosse assim a, o capitalismo se desenvolve, né? Ele desenvolve né, a sociabilidade, quer dizer, são sociedades cada vez mais sociais, né, que colocam, de um certo modo, né, possibilidades para o desenvolvimento da personalidade, mas que isso não ocorre por conta da... Ele fala da burocratização aqui, mas também a gente pode falar, se pensar em termos do capitalismo, né, a gente pode falar da, do próprio, né, estranhamento, quer dizer, estranhamento tanto nas sociedades capitalistas como também nas sociedades socialistas, é, que, que existiam na época dele, né? Quer dizer, aquele socialismo com deformação burocrática. Foi o caso da União Soviética. Então, ele via ali também de uma forma de estranhamento, né? Porque o estranhamento ele não existe apenas nas sociedades capitalistas, mas existia nessas sociedades que, de um certo modo, né, É, não permitiu esse desenvolvimento da personalidade, né, que era quase que um requisito do processo civilizatório, né? Talvez é isso que o Lukács esteja enfatizando, batendo, rebatendo aí, que não dá mais para você ter quer dizer, um socialismo, ele não poderia mais, né, quer dizer, ou ele desenvolvia verdadeiramente a personalidade humana, ou então ele não servia, né? Quer dizer, isto exigia esse combate à burocratização, né? Que é o grande problema. E só um último ponto que eu gostaria de destacar aqui, Giovanni, para quem está nos acompanhando, né? Que ele está colocando que esse desenvolvimento heterogêneo, né, devido à divisão do trabalho, das inúmeras qualidades, né, ampliação qualitativa e quantitativa das atividades humanas, que vai requisitar esse domínio das reações multifacetadas à realidade, né, ele fala que se produz uma unidade de reações, uma unidade que ordene suas atividades também subjetivamente. E lembrar que a subjetividade, em Lukács, é sempre social, né? Sempre social. Então, esse ordenamento das reações, né, como uma unidade interna, é esse vínculo do sujeito com o social, né? É também um vínculo, né? É uma ligação dessa singularidade com o social, né? Como um ser social, né? Essa ordenação, essa unidade interna e subjetiva. Exatamente. Eu acho que a gente já pode ler o parágrafo seguinte, Vamos lá. verificar como é que ele avança mais aqui. Vamos lá. É evidente que, falando da personalidade em tais contextos, isso só possa ser feito de maneira exclusivamente social e no plano ontológico, portanto, nunca com isenção de valor. Só pudemos falar aqui das premissas categoriais socialmente condicionadas do desenvolvimento da personalidade e não daquele conteúdo específico que faz de uma pessoa uma personalidade importante, atraente, etc. E de outro, ao contrário, uma personalidade insubsistente. Essa diferença tem de ser levada em conta por toda parte quando se fala de desenvolvimento, progresso e coisas desse tipo. As ideologias de desenvolvimento burguesas sofrem quase sem exceção desse defeito.
ou identificam simplesmente a evolução do curso sócio-histórico com o autodesenvolvimento interno do homem, ou separam um do outro de maneira mecânica. Nos dois casos, surgem necessariamente distorções quando se trata de reproduzir em pensamento do ser social e do ser dos seres humanos singulares. Sem dúvida, uma datilógrafa média dos dias de hoje dispõe de um maior campo de possibilidades do que a Antígona ou a Andrômaca, e mesmo assim, em momento algum, se duvida que, quanto ao desenvolvimento da personalidade, quanto ao desenvolvimento da efetiva genericidade humana, a primeira não tem, e estas últimas tiveram, um papel muito positivo e importante. O desenvolvimento real da personalidade humana, que só poderá ser abordada em última análise teórico-histórica específica das atividades humanas em sua totalidade, em sua relação permanente com o desenvolvimento do gênero humano e com o modo de realização de suas fases, está, como todos os processos históricos, em uma relação de desigualdade com sua própria base sócio-histórica. Precisamente porque o marxismo coloca o caráter histórico do ser mais decididamente no centro de seu método e da aplicação concreta deste, do que qualquer outra teoria. Ele é capaz de avistar, no desenvolvimento desigual, a forma típica dos processos históricos sociais. Pronto, aqui é aquilo que você falou, né? Quando você fala no desenvolvimento aí o desenvolvimento da personalidade, ele é uma função do desenvolvimento do ser social, né? Quer dizer, não dá para separar o ser social e o ser do indivíduo, né? Então, isso é uma crítica, inclusive, à psicologia, a psicanálise, a essas leituras mais que desprezam essa ontologia do ser social, né? Então, esse é um ponto importante aqui que eu... né? E o outro ponto importante, eu acho, eu não sei se você concorda aqui, né? Que o Lukács ele tá mapeando alguma coisa aqui, ele está colocando muitas questões aqui. É um texto, é um manuscrito, né? Quer dizer, os prolegômenos, tanto a ontologia como os prolegômenos é um manuscrito, o que significa que não é um texto, vamos dizer, revisado para publicação, tal. Então, nós podemos encontrar, assim, é um esforço que ele faz para tentar ter clareza, né? E até ele repete muita coisa aqui, mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto de que não dá para separar o ser social do ser do indivíduo, e esse desenvolvimento de ambos é um desenvolvimento desigual, né? Porque é isso que caracteriza os processos históricos sociais. Quer dizer, você pode ter uma sociedade muito desenvolvida, né? Em termos da própria divisão social do trabalho, né? Quer dizer, uma sociedade mais heterogênea, uma sociedade que você tenha essa ampliação qualitativa e quantitativa das atividades humanas, quer dizer, uma sociedade cada vez mais social,
e, ao mesmo tempo, isso não corresponder a um desenvolvimento, é, da personalidade, né? Inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento da verdadeira generalidade humana, né? E o curioso é que ele diz aqui, né, questão da datilógrafa, né, comparando a datilógrafa com a Antígona, né, que uma datilógrafa hoje ela teria um maior campo de possibilidades, né, para desenvolver a verdadeira genialidade humana, né? Mas isso tem que ser ressaltado que é um campo de possibilidades. Ele está falando aqui âmbito de possibilidades, né? O que quer dizer que pode se desenvolver ou não, né? Mas as possibilidades estão colocadas hoje. Nós temos hoje um campo de possibilidade para desenvolver mais as pessoas do que, por exemplo, na época né, de Platão, de Aristóteles, na antiguidade, né? Quer dizer, é isso que ele está querendo dizer. Eu não sei se você entendeu assim também. Eu tava escutando o que você falou, eu acho que é um parágrafo que traz muita coisa para a gente pensar, né? E eu estava pensando aqui no valor que ele fala lá em cima, né? Que falando da personalidade em tais contextos, a gente pode pensar essa questão no plano ontológico, é, não dá para pensar isenta do valor, né? Do valor desse desenvolvimento, né? E aí, quer dizer, desenvolver essas qualidades quantitativa ou qualitativamente tem valores, né? A gente valora isso em termos do que isso representa para o desenvolvimento social da sua época, né? Aliado ao processo histórico. Quer dizer, por mais desenvolvimento que a gente possa ter hoje numa atividade simples, ela requerer da gente uma, uma amplitude maior do que de uma personalidade de um tempo remoto, essa grande quantidade de material que a gente tem, né, de possibilidades de escolha para ação, para reação, né, para resposta, ela, por maior que seja a quantidade, não necessariamente ela vai ter um valor naquele momento histórico que seja um valor que identifique aquelas reações como reações contundentes, né, efetivas, né, na questão do desenvolvimento do próprio ser social, né, do, eticamente no nível elevado, como ele diria lá no primeiro parágrafo, né, porque nós nos desenvolvemos, né, e hoje valorar tem que ter essa relação, né, em que momento nós estamos, que é um momento de extrema divisão do trabalho, portanto, de inúmeras capacidades, mas qual o valor que as nossas respostas, com essas inúmeras possibilidades que nós temos, vai ter realmente no processo histórico de desenvolvimento, né, humano. Acho que ele está relativizando essas questões, né, Giovanni? Daquilo que a gente vem discutindo, que você coloca lá na Semântica do Capital também, o que é a possibilidade da nossa ação enquanto uma exteriorização que vai representar uma possibilidade depois de reconciliação nossa com o gênero, né? E portanto, conosco mesmo, e aquilo que é colocado, que é posto, e que vai se reverter num estranhamento, numa impossibilidade de, de reencontro consigo mesmo, né? De passar, pelo contrário, a ser dominado pelas coisas, né, que a gente põe. Eu acho que ele já está inserindo essa discussão ao falar dessa valoração, né? Ele fala nessa datilógrafa média dos dias de hoje, evidentemente, ele está falando, quer dizer, uma datilógrafa média dos dias de hoje é uma pessoa que ela encontra uma série de obstáculos para desenvolver a personalidade, né? O desenvolvimento da verdadeira generalidade humana, né? Quer dizer, ele diz, a primeira não tem
Quer dizer, por conta exatamente dessa divisão social do trabalho capitalista, né? Que ele está falando de uma datilógrafa, quer dizer, de uma operária, né? Que está imerso numa, né? Quando ela poderia ter condições para um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento mais ampliado das suas Da sua personalidade, né? da sua personalidade, exatamente. Aí ele quer dizer, eu acho essa elaboração aqui do Lukács, ele está tentando, eu sinto, né, tentando pegar alguma coisa. Ele ainda não conseguiu, né? Ele é um texto que eu vejo uma certa dificuldade. De repente ele volta a salientar a questão do marxismo aqui, quer dizer, o que é que diferencia o marxismo de outras abordagens, tal? Quer dizer, o marxismo coloca o caráter histórico do ser mais decididamente no centro de seu método e da aplicação concreta deste, do que qualquer outra teoria. Quer dizer, o marxismo ele é profundamente ah, historicista. Isso aí ele está muito próximo então do Gramsci, né? Gramsci ele colocava essa questão, né? Que o marxismo é um historicismo, né? Quer dizer, o caráter histórico do ser, né? Do ser social, né? E esse caráter histórico, né? Ele diz aqui, ele tem de avistar no desenvolvimento desigual a forma típica de processos históricos sociais. Quer dizer, os processos históricos sociais, eles implicam um desenvolvimento desigual. Desenvolvimento desigual do quê? Um desenvolvimento desigual da personalidade e da, e da sociabilidade. Quer dizer, das condições de desenvolvimento da personalidade. Quer dizer, essa ideia de desenvolvimento desigual é que abre o campo aí para o estranhamento, né? Quer dizer, o estranhamento é como se a gente sempre tivesse atrás, a gente está sempre lidando com algo que está diante de nós, que está muito adiante, né? As condições estão mais desenvolvidas do que a nossa capacidade, às vezes, de dar respostas, né? É essa leitura que eu faço. Passe essa totalidade, né? Atividades humanas em sua totalidade, né? Quer dizer, você tem um desenvolvimento do gênero, né? Mas é um desenvolvimento do gênero que muitas vezes os indivíduos, né? Os indivíduos os indivíduos sociais, eles ficam aquém daquilo que já está posto, né, em si, né? Quer dizer, essa generalidade, né? Como ele diz aqui, ele está ressaltando em vários, vamos dizer, generalidade humana, verdadeira generalidade humana. Isso é curioso, porque ele não está falando da consciência de classe. Ele não está falando da consciência de classe, ele está falando de um outro nível né? Ele está falando aqui da consciência para além da classe. É por isso que ele vai falar, no caso lá da tilógrafa média, ela ainda está no nível da classe, né? A classe, ela quer dizer, quando as condições sociais, o desenvolvimento social já coloca essa questão da generalidade humana, e nós estamos ainda imersos nessa, nessas formas particularistas, né? Quer dizer,
Se nós, quer dizer, sequer temos consciência de classe, imagine consciência, né, de uma generalidade humana, né? Quer dizer, o nível é como se houvesse assim um campo de possibilidades que não são que nos impede muitas vezes os indivíduos de estarem, né, de estarem. Aí ele diz, não, mas isso é normal, quer dizer, é normal assim, esse desenvolvimento desigual ele é normal, né? Quer dizer, as individualidades elas não se desenvolvem na mesma medida do ser social. O ser social ele 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 está sempre mais adiante. É isso que eu entendi aqui, quer dizer, o desenvolvimento do gênero, né? Então ele vai dizer, não, mas isso aqui é esse desenvolvimento desigual, ele é a forma típica de processos históricos sociais. O que coloca um elemento aí né, de possibilidades, né? Quer dizer, em síntese, hoje nós temos muito mais possibilidades de se desenvolver do que há 1000 anos, há 500 anos, né? Embora nós tenhamos hoje um, um profundo estranhamento, né, nas sociedades capitalistas, na época também nas sociedades socialistas, por conta da deformação burocrática. Quer dizer, apesar né, do capitalismo manipulatório, tal, estranhamento, os campos de possibilidades são muito maiores do que no passado, né? Quer dizer, essa é a profunda contradição que eu penso que o Lukács ele tenta desenhar aqui, essa relação entre o ser social e o ser do indivíduo, né? Quer dizer, você tem uma contradição aí, você tem essa contradição que ao mesmo tempo que uma coisa é ligada à outra, né? A outra impede que essa se desenvolva, né? Mas ao mesmo tempo a outra cria possibilidades para um desenvolvimento maior, né? Quer dizer, essa dialética, né? Quer dizer, você tem uma dialética aqui, ele não fala essa palavra, mas ele fala a questão histórica, né? Quer dizer, o caráter histórico do ser. Então, quer dizer, isso decorre do caráter histórico do ser, porque a história, o desenvolvimento, né, é desigual, né? Não é exatamente, né, vamos dizer, é desigual e combinado, né? Tá utilizando a expressão aí de Trotsky, né? É um movimento, é um desenvolvimento desigual e combinado, né? Quer dizer, isso é o que é a forma típica de processos históricos sociais. Eu acho que a gente pode ler mais um parágrafo, a Vamos gente lá. consegue pensar nessa problemática. Vamos lá. A desigualdade não é uma anomalia que surge por exceção no desenvolvimento que funciona normalmente segundo as leis, abre parênteses aqui, no sentido da gnosiologia habitual, fecha parênteses. Mas pertence à desigualdade às características essenciais de todo o decurso processual. Então, não é uma anomalia, ele está dizendo. Adeptos que nada compreendem, bem como adversários incapazes de pensar, costumam atribuir à teoria marxiana uma força ilimitada e dominante do econômico, cujo traço fundamental seria uma necessidade inequívoca e unidirecional, isto é, uma contraparte, uma variante ou desenvolvimento superior da concepção sublime, estática da necessidade em Spinoza. Eles esquecem que já o Manifesto Comunista
resume a essência do desenvolvimento até aquele momento. Os resultados da luta de classes, como uma alternativa, como luta, abre parênteses aqui, abre aspas, que a cada vez terminava com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o fracasso comum das classes em luta. Ele está página 526 da Mega, né? É isso que ele está se referindo aqui, fecha aspas. Na famosa introdução aos Grundrisse, são abordadas as possibilidades de desenvolvimento econômico e, por isso, políticos, sociais, de conquistas. E as conclusões teóricas culminam no esboço de 3 caminhos diversos. Em uma carta à redação de Tuenige. Eu não consigo ler isso aqui, não tem nem tradução. Isso aqui é russo, isso aqui é russo. Não, eu não não dá. consigo ler isso aqui. Não dá. É. Marx, enfim, ele faz uma resposta aqui em uma carta à redação de, enfim, desse nome russo, que deve ser um jornal, Desse né? jornal aqui, deve ser Um jornal russo, né? É. Marx aborda a perspectiva do desenvolvimento capitalista na Rússia. Seu crítico transforma a sua exposição histórica da acumulação primitiva em uma lei absolutamente necessária. Marx protesta teoricamente contra essa interpretação. Escreve que seu crítico, e aí ele abre aspas para o Marx, tem necessidade de transformar meu esboço histórico do surgimento do capitalismo na Europa Ocidental em uma teoria histórico-filosófica do caminho geral do desenvolvimento, ao qual todos os povos estariam fatalmente submetidos, não importa quais as circunstâncias históricas em que se encontrem. Mas peço que ele me perdoe. Isso significa, ao mesmo tempo, honrar-me e insultar-me excessivamente. Fecha aspas aí. E prossegue apresentando o exemplo da expropriação dos camponeses na antiga Roma, onde os camponeses desapropriados não se transformaram em proletariado, mas numa plebe ociosa. E acrescenta a conclusão metodológica, abre aspas, para Marx e Engels. Portanto, fatos de uma analogia contundente que, porém, transcorrem em um ambiente histórico diferente e, por isso, conduzem a resultados totalmente diferentes. Fecha aspas. Os exemplos dos escritos de Marx poderiam ser multiplicados à vontade. Interessante aqui, hein? Ele tá se insurgindo aqui contra uma leitura do Marx, né? Uma leitura muito limitada aí da teoria marxiana, como se houvesse assim uma força ilimitada dominante do econômico, né? Aonde as coisas tinham que acontecer de forma absolutamente necessária, né? Quando na verdade às vezes não é assim que acontece, às vezes dependendo do ambiente histórico, você pode ter resultados diferentes, né? Quer dizer, enquanto na Inglaterra os camponeses desapropriados se transformaram em proletários, em Roma os camponeses desapropriados se transformaram numa plebe ociosa,
Quer dizer, isso para mostrar que... e outra coisa é que você não tem um caminho geral do desenvolvimento, né? É, no caso do capitalismo, onde todos deveriam fatalmente se submeterem àquelas mesmas etapas, circunstâncias e tal. Então, isso daí eu penso que ele está abordando aqui as possibilidades de desenvolvimento, né? E que são muito... não existe uma necessidade, né? Uma concepção sublime estática da necessidade, né? Como Spinoza, para o desenvolvimento. Os resultados da luta de classes podem ser muito variados, né? Pode É. ser variado. E Isso já aqui, nos né, manda... Giovanni, eu acho que entra aí aquela compreensão, né, da dialética que o Lukács vai fazer tanta crítica aos marxistas, mecanicistas, que ele costuma chamar, né, de que há um desenvolvimento mecânico do processo histórico, né? E ele vai dizer que não. Quando ele fala aqui dos Grundrisse, né, na famosa introdução, né, que ele está citando aqui, ele fala que são abordadas as possibilidades de desenvolvimento econômico e, por isso, políticos sociais, de conquistas. E as conclusões teóricas do Marx, né, culminam no esboço de 3 caminhos diversos, né? Quer dizer, há 3 caminhos que o Marx elaborou ali como possibilidades, né? Isso quer dizer o quê? Que talvez na situação concreta até outras possibilidades possam existir, do que o Marx não tenha conseguido elaborar, né? Ali naquele momento, né? Porque não se trata do desenvolvimento desigual de leis que funcionem no sentido da gnosologia habitual, né, do conhecimento. Elas passam por uma Exatamente. questão da produção de conhecimento que é ontológico. Quer dizer, se eu não volto a essa compreensão do desenvolvimento ontológico do ser como um ser que dá respostas, portanto, que escolhe, né, e que vai se construindo nesse processo, tendo na sua ação um momento de escolha, né, de definição de um pré-projeto, na construção simbólica de uma prévia ideação da sua ação, sem conhecer todas as determinações e sem conhecer necessariamente o resultado, sem antecipar necessariamente o resultado, mas com um objetivo, né, com uma funcionalidade que pode fracassar ou não, como as lutas de classe que ele coloca aqui, né, como as lutas que vão fracassar, que ele escreve aqui, né, no desenvolvimento do processo. As lutas, elas vão se transformar em processos revolucionários ou vão fracassar, né? Mas é isso, quer dizer, existe ações que vão interferindo, não é um processo mecânico. Ele vai tendo diferenças também, né, no seu processamento em cada particularidade espacial e temporal. Que tem até um texto que está de uma entrevista dele, que eu acho que está naquele O Essencial São os Livros Não Escritos, onde ele fala, né, das diferenças do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra e na França. Como o mesmo processo econômico pode se desenvolver de maneira diferente na Inglaterra e na França, se o econômico vai determinar tudo. Não vai, né? Tem outras questões agindo aí nesse processo histórico, né? Enfim, É, me lembrei dessas coisas. Achei importante falar. é interessante isso daí, porque, novamente, ele está tentando aqui, está mostrando o que é o marxismo, quer dizer, como é que o marxismo ele se diferencia dessas perspectivas gnoseológicas, né? Quer dizer, o marxismo ele tem uma perspectiva ontológica, então, e a ontologia ela tem que levar em consideração esse desenvolvimento desigual
né, essa desigualdade, esses caminhos, essas possibilidades, né, que pode se dar de forma diferenciada no próprio desenvolvimento econômico, né? Que você, então ele está aqui, eu penso, né, tentando reafirmar uma perspectiva metodológica, né, quer dizer, em luta aqui contra uma incompreensão da teoria marxiana, né, por aqueles que ele diz adeptos que nada compreendem, né, adeptos que nada compreendem deve ser os, os stalinistas e os adversários incapazes de pensar, né, que são aqueles intelectuais burgueses, que quer dizer, uma incompreensão, na verdade, né, da dialética. Isso aqui é dialética, ele não fala a palavra, mas é a dialética, vamos dizer, materialista, né? A dialética materialista, porque a dialética materialista, ela, ela, ela tem essa dimensão, a matéria social, né? Quer dizer, essa dimensão de campo de possibilidades de desenvolvimento, né? E que os resultados muitas vezes podem ser diferentes, né? Não necessariamente tem que ser isso coloca problemas muito, né? Quer dizer, a construção do socialismo vai ser feita de forma específica em cada país, né? Quer dizer, você não tem um modelo, um caminho, assim como o capitalismo também não teve, né? Você não teve o mesmo caminho do desenvolvimento capitalista em cada país, né? Se tem diferenças específicas nessa, né? A mesma coisa também se eu penso que eu tiraria essa lição desse parágrafo, né? Quer dizer, no caso do socialismo é a mesma coisa, né? Nós temos que entender as condições, o ambiente, né? O ambiente histórico, né? Aonde você possa estar abordando esse desenvolvimento, né? Esse, esse desenvolvimento que não é, quer dizer, o Marx ele não escreveu uma teoria histórico-filosófica do caminho geral do desenvolvimento, né? Quer dizer, isso é uma visão, né, que não é dialética, é metafísica, né? Não é uma dialética materialista. Então, o velho Lukács, ele continua aqui ainda se digladiando com os fantasmas daqueles que não entendem, né, o método, né? Isso aí ele faz desde História e Consciência de Classe, né? Quem leu lá aquele livro, né, de 1923, História e Consciência de Classe, tem um capítulo lá que ele discute a questão, né, do método, né, e que ele continua, né, nas suas elaborações, só para você ver, Mateus, que um autor ele pode levar a vida dele toda tentando só tentar explicar o método, né? Quer dizer, combatendo contra essas deformações que possam ter, né, nos adeptos ou nos adversários, né? Porque você tem os adeptos que isso é muito comum, né? São os adeptos que nada compreendem, quer dizer, você pode ter marxistas que não compreendem esse método ontológico, né? E sem falar nos adversários que são incapazes de pensar, quer dizer, incapazes de pensar no que é uma ontologia de ser social, né? Quer dizer, e como centro dessa ontologia, você tem essa questão do desenvolvimento, mas o desenvolvimento desigual, né? O campo de possibilidades, quer dizer, aí entra a questão das escolhas e entra a questão da ética, né? Quer dizer, a ética, ela como o desenvolvimento dessa praxis, né? Quer dizer, a praxis cotidiana até a ética mais elevada, quer dizer, todos esses elementos é aquilo que a gente tem discutido, né? Quer dizer, o homem é um ser que dá respostas, né? Quer dizer, eu penso que Lukács, e aí já concluindo, né? Lukács como Hegel, né?
ele é um filósofo, né? Foi um filósofo da liberdade, né? Tem até uma biografia, se tiver interesse em comprar, tem uma biografia do Hegel que foi publicada, que saiu, né, uma tradução muito boa, saiu pela editora da USP aqui, Hegel, né? Só um momento, eu vou pegar aqui os dados. Sim, por favor. Olha só, é um livro e tanto, rapaz, é um livrão da EDUSP, né? É um livrão, é um livro que tem o quê? Tem mais de 700 páginas. É a biografia de Hegel. É uma das melhores biografias de Hegel, escrita pelo Klaus Vieweg. E Hegel, o filósofo da liberdade, né? Isso aqui foi lançado agora em 2024. Então, eu penso que Lukács ele poderia ser também entendido assim, né? Como sendo o filósofo da liberdade. Quer dizer, o filósofo da liberdade é aquele que afirma a liberdade. Agora, é claro, uma liberdade que, como ele é materialista, né, ele também leva em consideração a necessidade. Ele quer dizer, a teleologia leva em consideração a causalidade. A causalidade. Então, que quer dizer, essa dialética que está na raiz da ontologia lucasiana, né? Mas sempre ressaltando a questão da liberdade. Quer dizer, queira ou não queira, nós seremos, nós, né? Nós somos resultado daquilo que nós escolhemos, né? Sob determinadas condições, sob naquele ambiente histórico, né? Naquelas condições específicas, né, que somos obrigados a dar uma E resposta, aí, né? e aí, Giovanni, isso que você está falando explica muito bem a diferença que ele está colocando entre a datilógrafa, né, e a antígona, né? A capacidade e Exato. as possibilidades de dar resposta, né? Não Exatamente, só exatamente. não só o conjunto de habilidades desenvolvidas, né? Não só esse conjunto, mas essas possibilidades que nós vamos acumulando devido ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento da divisão do trabalho, enfim. Mas essa capacidade, essa possibilidade, né, de responder esse desenvolvimento subjetivo que permite dar essas respostas, mas um desenvolvimento que é subjetivo, sendo social. Portanto, o desenvolvimento social está para além do desenvolvimento dessas capacidades, para além do desenvolvimento único e exclusivamente econômico. Né? Acho que é isso que ele está pontuando de alguma forma. Exatamente, exatamente. Eu acho que são os primeiros passos. Bom, eu acho que está de bom tamanho, né? A gente conseguiu avançar aqui né? A gente para aqui na próxima semana a gente continua e ele continua batendo nessa questão, né? Nessa crítica que ele faz a essa apropriação gnoseológica, né? Ou lógica aí do pensamento de Marx, né? Que quer dizer, e tentando bater essa questão do princípio ontológico, né? Até para entender isso que é o ponto, né? O ponto que eu suponho que ele está discutindo aqui, né? Que é a questão do desenvolvimento da, da personalidade humana, né? Quer dizer, para sair das linhas gnoseológicas, idealistas, metafísicas, tal, etc. Eu acho que é isso. Então, na próxima semana a gente continua aqui, né? Na página, nós então avançamos aqui, parou na página O meu 227. 227. A gente continua então. Maravilha, Giovanni. Um abraço, então. Até É isso aí, mais. um abraço, Matheus, até a próxima. Até a próxima.